Hoje apresentando dois professores universitários, a professora Flávia Rios e o professor Mário Augusto Medeiros, da Unicamp. A Flávia é professora da UF. A Flávia doutorou-se na Universidade de São Paulo, na qual obteve os títulos de bacharelado e de licenciatura em Ciências Sociais e de mestre em Sociologia. Durante o estágio doutoral, foi Visiting Student Researcher Collaborator em Princeton University, com bolsa sanduíche da FAPERJ. Integrou o quadro docente da Universidade Federal de Goiás, onde coordenou o PIB de Ciências Sociais. Atualmente, é professora da adjunta da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Sociais. Coordena também o grupo de estudos e pesquisa Guerreiro Ramos Negra e integra o programa de pós-graduação em Sociologia. Atuou no Comitê Científico da Latin American Anti-Racism e na Post-Racial Aid, o LAPORAM. Atualmente integra o Comitê Científico do Afro-Sebrap e integra o projeto de Vozes de Genocídio da Juventude Negra, que foi aprovado pelo CNPq em 2019. Ela tem experiência na área de Sociologia, Política e da Cultura, com ênfase nos estudos sobre ação coletiva, teorias interseccionais, relações raciais e de gênero, ditadura militar e democracia, educação e políticas de ações afirmativas no ensino superior. Tem 14 artigos publicados, 2 livros e 8 capítulos de livros. Orienta 4 dissertações de mestrado e co-orienta um doutorado na Universidade de Cambridge. O segundo palestrante a falar é o professor Mário Augusto Medeiros da Silva. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde desenvolveu o mestrado e o doutorado em Sociologia. Atualmente é também docente da Universidade de Campinas, da Unicamp. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em teoria sociológica, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento social brasileiro, literatura e sociedade, intelectuais negros. Recebeu em 2013 o prêmio para jovens cientistas sociais de língua portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Tem 20 trabalhos publicados, 7 livros entre autoria e organizador e 17 capítulos de livros. Está orientando 3 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado. Tem participado ativamente em debates e entrevistas na mídia, principalmente abordando a questão social. Para comentar a palestra dos professores e debater com eles, depois de passando as questões para os estudantes, as perguntas dos ouvintes, nós convidamos a nossa colega Vânia Regina de Tolentino Santiago. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Cabo Filho, com especialização em Gestão de Recursos Humanos e mestrado em Política de Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde, pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Pertence ao quadro de servidores da Fiocruz no cargo de analista de gestão em saúde. Atualmente é vice-diretora de desenvolvimento institucional e gestão do Instituto Oswaldo Cruz. Tem experiência na área de administração, com ênfase na gestão de trabalho. Então, eu vou passar a palavra para a professora Flávia para ela apresentar a sua palestra. Sim, muito obrigada, Marli. Eu fico muito satisfeita por estar aqui com vocês, com o pessoal da Fiocruz. É um prazer imenso também estar aqui com o Mário, a Vânia e todo o pessoal que garante, né, que a live fique em pé, né, todo o pessoal do suporte técnico, enfim. Agradecer muito a vocês. E acho que o tema é muito relevante, muito importante, né? Tratar da trajetória de pesquisadores e intelectuais, professores negros universitários, um assunto de muita relevância no país. Inclusive, eu acabava de sair para essa atividade de uma reunião que nós estávamos tendo com o pessoal do IPEA e justamente estávamos discutindo a questão da burocracia representativa, né? E aí me parece muito ter muito diálogo com o que nós vamos tratar agora,
justamente porque, em se tratando de professores universitários, principalmente das universidades públicas, em certa medida, o nosso trabalho, uma grande parte do nosso trabalho está voltado para a burocracia, né? Nas representações, nas comissões, até mesmo na seleção de quadros docentes, né? E sem contar com o contato, a gente trabalha naquelas instâncias intermediárias, né? Tanto naquela chamada burocracia de rua, que envolve, de nível de rua, né? Que envolve as pessoas a população, os estudantes, as pessoas que demandam da universidade, do ensino público, assim como as instâncias intermediárias, né, administrativas, de seleção, de desenho de políticas, às vezes de consultoria nos mercados ou mesmo nas instituições públicas. Então, nós não podemos menosprezar, em hipótese alguma, ou reduzir a ação do corpo docente e dos professores exclusivamente, nem só o ensino, que a gente não sabe que isso seria muito simplificador, mas e pensar esse lugar de maneira mais complexa na sociedade, né? Não é também só um lugar de status, né? Um lugar em que a docência do ensino superior tem um país, mas também principalmente outros países, um lugar destacado, ainda que sob fortes ataques institucionais, mas é preciso também pensar nessas dimensões administrativas que nós ocupamos e o poder institucional que o corpo docente tem, né, no nível superior, principalmente nas instituições públicas. Então, pensar a universidade pública, pensar o corpo docente, pensar, além desse ensino, essa instância administrativa, né, e de poder administrativo, o poder de desenhar políticas, o poder de desenhar programas institucionais e, por fim, pensar a ciência, né, que não é o fim, mas é o começo de tudo. Então, é interessante que esse seminário, que essa conversa nossa, possa se dar também localizando o lugar do professor, do corpo docente, numa dimensão mais complexa do que aquela que, em geral, os estudantes, ou até mesmo o senso comum, ou quem de fato não conhece a sociedade brasileira, de modo geral, né, não conhece toda a complexidade que essa profissão exige na prática, né? Então, e no que diz respeito à pesquisa, nós também temos esse papel tão central, não é? Que é não só de formar os quadros docentes, às vezes até, quadros profissionais ligados à pesquisa, até mesmo às vezes de formar escolas, né? E a gente sabe que a ausência de professores de um certo segmento social, a sua subrepresentação impacta, inclusive, na longevidade de um certo pensamento e até mesmo no esquecimento dele, né? No apagamento, na perda de continuidade, uma vez que a instituição universitária ela também tem esse poder simbólico e material, que é da perpetuação do conhecimento, no sentido de uma matriz, né? Às vezes um professor ele pode formar um quadro e uma linha de investigação que pode perdurar por décadas, né? Então, nesse sentido mais complexo do papel do corpo docente e da pesquisa, da burocracia e do ensino, que eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês. Né? Em primeiro lugar, dizer que, em via de regra, a academia brasileira sempre foi um privilégio dos brancos, né? Infelizmente. Ao longo do século XX, tivemos pesquisadores e professores negros nas grandes universidades brasileiras, estudaram, enfim, mas poucos lograram a posição estável num corpo docente institucionalizado, que pudesse ter essa característica que tem o ensino superior brasileiro, que é de uma certa estabilidade profissional. A despeito de todos os ataques que nós vivemos hoje, o servidor público ligado às universidades de modo geral e ligado às universidades em particular, eles têm uma estabilidade que é diferente, por exemplo, dos casos, vamos pensar aqui, dos Estados Unidos, em que a flexibilidade ou a circulação docente é muito, muito maior e não tem nenhuma comparação com o caso brasileiro, até porque o sistema de lá é privado. Não estou fazendo uma defesa do sistema privado, estou dizendo que é preciso considerar que o modelo brasileiro de estabilidade institucional não é
nem é dominante, tampouco pode ser tratado como algo da natureza, né? Então, de algum modo, a nossa profissão ela tem um caráter estamental, que precisa ser problematizado. E isso tem um efeito muito emblemático quando se está numa sociedade extremamente desigual, porque essa condição estamental também perpetua desigualdades longitudinais, de longo alcance, né? Então, pensar que o século XX é um século basicamente marcado pela dominância da presença branca e a excepcionalidade de pesquisadores e professores negros na instituição de forma duradoura é algo, vamos dizer assim, extremamente dramático. É fato que nós temos uma constelação de ensino superior muito recente quando a gente compara com outros países, até países hispanohablantes, né, enfim, americanos, vamos pensar de modo geral, países como das Américas de modo geral. Nós temos um ensino superior tardio, né, e eles, de fato, ele ganha, vamos dizer assim, força, estabilidade, principalmente no século XX. No século XIX, as instituições formavam aquelas elites ali, mas ainda não configuravam um quadro universitário complexo que veio a se configurar no século XX, na segunda década, principalmente do século XX. E aí, quando a gente olha essa segunda década, então agora nós estamos fazendo uns 100 anos, a gente poderia dizer assim, né? É um século de instituições universitárias, a realidade triste e dramática que a gente tem, que se a gente recorta pelo menos o século XX, é dessa exclusão ou subrepresentação, né? E quando a gente fala sub, é bem sub mesmo, representação de pesquisadores negros no sistema universitário brasileiro. E aí isso tem impacto nesses 3 níveis analíticos que eu gostaria de ter, que eu realmente marquei antes, que é tanto na burocracia institucional, né, no desenho de políticas, de ações, quanto no ensino, como na pesquisa, né? Isso não quer dizer que nós não tivéssemos intelectuais negros no Brasil, atuantes, relevantes e com produção. Eu mesma a Marli acabou de citar o Guerreiro Ramos, que é um intelectual brilhante na área da sociologia, tão relevante como o Florestan Fernandes, um Costa Pinto e tantos outros autores que figuraram no contexto dele, mas que, por conta do seu impedimento de ingressar, e ele concorreu, né, muitos intelectuais com altíssima formação ao longo do século XX concorreram às instituições universitárias e foram derrotados ao longo das suas tentativas. Então, o Guerreiro Ramos é um desses, né, um autor, um intelectual que fez a sua carreira no exterior, nos Estados Unidos, sua carreira acadêmica, né, sua carreira intelectual é feita no Brasil, mas sua carreira acadêmica, institucionalizada, é feita nos Estados Unidos num contexto de exílio, depois no contexto da ditadura militar. Então, é bom que se note isso, assim como nós poderíamos citar outros intelectuais brasileiros que não lograram posições estáveis, que não lograram desenvolver uma pós-graduação e, assim, termos uma escola analítica, né, ou uma escola voltada ou com base nesses autores, né, ou nessas reflexões deles. Então, isso é um impacto negativo, triste, dramático que a gente carrega durante todo o século XXI. No século XX. Então, no século XXI, que nós temos, motivados muito pelas ações afirmativas, pela todo um processo de democratização, de ampliação da estrutura universitária, né? Nós temos no século XX uma estrutura relativamente com pouca expansão, pouquíssima expansão. A expansão do ensino superior no século XX é marcada majoritariamente pela expansão privada, né? Principalmente durante a ditadura militar, você tem um grande boom da expansão institucional privada e em termos de matrículas de estudantes, mas também em termos de estrutura. E o ensino público brasileiro, a instituição universitária se expande, sim, na primeira década do século XX, né, com incentivos federais, governamentais e no bojo também das políticas inclusivas de ações afirmativas. E é nessas reflexões, nesses contextos de debates, reflexões de lutas, disputas políticas, que a burocracia institucional, né, seja no nível federal, executiva
e as suas várias outras mediações, a começar pelas mediações institucionais localizadas nas instituições universitárias, estaduais e federais, que se tem, então, o ingresso dos estudantes oriundos de classes populares, a marca das situações afirmativas no Brasil, e, posteriormente, o ingresso e um conjunto, o ingresso dos estudantes autodeclarados pretos e pardos e indígenas. Então, nós temos aí uma cena que, nessas duas últimas décadas, a emergência de um novo quadro discente, e é curioso que esse quadro é completamente diferente do quadro dos anos 90, não só porque o perfil societário mudou, né? A universidade ficou mais popular e mais negra, e mais diversa, mais plural, mais feminina, né? Por outros processos que eu não vou aqui detalhar, porque seria uma outra palestra. Então, toda essa diversidade e complexidade do perfil discente também motivou uma verdadeira, não vou dizer revolução, mas uma conturbação, uma situação de grande enfrentamento no interior das universidades, que é a exigência de um corpo docente também plural, né? Então, é essa geração que começou a perceber de maneira cabal que o legado negativo do século XX, ou seja, que não havia, ou que havia muito poucos estudantes ou professores negros, pesquisadores negros institucionalizados na Universidade Pública Brasileira. E isso tinha um impacto não só do ponto de vista do que a gente chamaria de representação, ou seja, os alunos não veem professores como eles, mas também tinha um impacto no campo da pesquisa, né? Eles começaram a perceber que os assuntos que eles tinham interesse em investigar não podiam ser contemplados pela universidade, porque a universidade não tinha estrutura, digamos assim, um repertório do ponto de vista de investigação científica que pudesse abarcar as diversas demandas intelectuais desses jovens, né? E de problemas que eles traziam que a universidade tratava de outro jeito. Outra demanda dizia respeito à própria literatura, né? Os estudantes começaram a questionar a baixa representatividade de mulheres na bibliografia, perguntas do tipo, nenhuma mulher filósofa existe, ou só tem a Hannah Arendt, né, para contar a história, não é possível falar de filosofia negra, por exemplo, ou cadê os autores, os autores indígenas, não é? Na literatura não existe. Então, todo esse conjunto de demandas e reflexões, mais uma alteração na legislação brasileira, no que diz respeito aos servidores públicos, né? Geraram uma demanda por o enfrentamento das desigualdades raciais na carreira de magistério superior, criando, então, a viabilidade, a possibilidade de cotas para negros e negros nos concursos públicos. Daí eu já vou encerrar minha fala, que eu sei que o nosso tempo é curto, e eu gostaria muito de deixar duas dicas de leitura. Uma é o trabalho do professor Luiz Mello, da Universidade Federal de Goiás, que fez um estudo muito aprofundado acerca da Lei 12.990, de 2014, né, que reserva 20% das vagas dos concursos públicos para candidatos autodeclarados negros nas instituições universitárias. Né? Eu, em colaboração também com esse professor, escrevi alguns artigos de divulgação científica, tanto para o blog do SEBRAP, quanto para o blog da Lua Nova, da revista Lua Nova. São duas revistas acadêmicas muito importantes, uma das Novos Estudos SEBRAP e outra da Lua Nova, de Ciência Política, refletindo um pouco por que as universidades não acataram a Lei 12.990, que era uma lei que queria enfrentar, né, que tinha como objetivo enfrentar o legado negativo do século XX, né, que era garantir a presença do corpo docente negro nas universidades federais brasileiras, mas o entendimento de muitos agentes públicos é que não só as instituições da autarquias federais, mas também as estaduais e municipais poderiam, os institutos federais também, adotar o mesmo registro institucional. Então, mostrar que há um boicote, infelizmente, muito triste, dramático dizer, das instituições, da burocracia federal, né, principalmente nas instâncias universitárias. Isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, com qualquer extrema-direita que esteja no poder, tem a ver, isso está nas mãos das burocracias institucionais e todos os recursos que ela tem para aplicação, e a gente viu
que nesses últimos 5, 6 anos, estamos indo para o 6º ano de vigência dessa lei, e infelizmente o resultado é ainda muito dramático, porque existe uma aplicação muito baixa dessa referida lei. Então, eu deixo para debate uma discussão sobre essa lei, sobre o porquê não se aplica e também os efeitos negativos, vamos dizer assim, desse legado perverso de exclusão no ensino superior, no que diz respeito à carreira docente. Muito obrigada. Obrigada, professora Flávia. Estão me ouvindo? Vou passar a palavra, então, para o professor Mário Augusto. Ok. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Olá. Ouvimos, tá tudo bem. Tudo bem? Bom dia. Eu também quero agradecer o convite na figura da professora Marli Lima, da Fiocruz, para participar desse debate, que eu acho super importante, super atual, com vocês aí da Fiocruz e com o público que nos assiste, nos ouve no âmbito do YouTube. E eu pensei em tratar desse tema a partir do contexto da Unicamp e daqui partir de uma maneira mais geral, para falar com um docente concursado da Universidade Estadual de Campinas, que eu sou já há alguns anos, né? A Unicamp, como as demais universidades estaduais paulistas, ela não pratica em seus concursos para docentes a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos, de forma semelhante aos dizeres da lei federal que foi citada pela Flávia, a Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% de vagas para os candidatos das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União na forma dessa lei. E onde também, citando novamente a lei, no seu primeiro parágrafo, que a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Isso continua sendo interessante de apontar, porque há mais de 2 anos, falando do contexto do Estado de São Paulo, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tramita um projeto de lei semelhante, o projeto de lei 532 de 2017, de autoria do deputado Luiz Turco, então do PT, que ele replica justamente a Lei 12.990 para a esfera estadual paulista. A última tramitação desse projeto, de acordo com o site da LESP, eu chequei novamente hoje de manhã, foi em 13 de dezembro de 2017, né, onde um outro deputado requeria que o projeto tramitasse em regime de urgência, mas quase 3 anos depois, isso não ocorreu. No meu pouco entendimento legal, eu posso entender que a Universidade Pública Estadual Paulista não adota políticas para ingresso docente nos moldes da Lei da União, por ao menos 2 razões objetivas. Primeiro, porque se trata de uma lei federal, né? E parece que ela abrange tão somente as instituições de administração federal. Segundo, embora eu desconheça esse debate no âmbito dos conselhos universitários e das congregações, especialmente do Conselho Universitário da Unicamp, eu imagino que o argumento que seja empregado, utilizado, seja o argumento costumeiro a respeito da defesa da autonomia universitária e que servirá e que pode ter servido de abrigo para travar esse tipo de discussão. Ou seja, de um lado, talvez não se superponha uma lei federal a uma instituição de ensino estadual. De outro, essa instituição avoca para si a defesa do que fazer com seu orçamento e a política universitária de contratação, né, por meio do debate a respeito da autonomia universitária. Em geral, essas são as balizas do debate no âmbito das universidades. Os 2 últimos argumentos que eu posso imaginar são de que, de um lado,
que muito raramente os concursos docentes, ao menos nas universidades estaduais paulistas, eles possuem mais que uma vaga, muito raramente. E o segundo é que não há interesse das universidades estaduais paulistas em pressionar os seus parlamentares, no âmbito da Assembleia Legislativa, da LESP, para fazer a tramitação de um projeto estadual desse tipo, sendo mais oportuno pressionar por outras pautas, por outras razões. Bom, eu também não posso deixar de notar que é interessante que nós façamos essa mesa redonda justamente num ano tão incerto como esse da pandemia do coronavírus, de um lado, e ele é tão certeiro, por outro, por conta da luta antirracista ter ganho contornos de debate mundial, em evidência por conta de violências e mortes nacionais, como a gente tem visto, mas que atravessam transnacionalmente as experiências de vidas negras e das pautas antirracistas dos diferentes movimentos negros, né? Isso também permite rediscutir temas como o patrimônio cultural, a memória coletiva e, como no nosso caso aqui, desigualdade e poder por meio da educação e o acesso ao ensino superior público e o exercício do poder de pautar políticas públicas quando se torna, então, docente de universidades, né? Ademais, também é interessante que nesse ano de 2020, falando novamente do ângulo da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, se comemoram 5 anos de implementação das ações afirmativas na pós-graduação, acompanhando o movimento nacional de outras universidades que já faziam isso, né? E 3 anos da aprovação das cotas para pretos e pardos e indígenas no vestibular da Unicamp, né, que foi a aprovação do relatório de cotas em maio de 2017. Né? Então, portanto, o tema do monocromatismo, da desigualdade de oportunidades, do exercício do poder em acesso aos direitos civis e sociais, tem de ser combatido com dados, com políticas públicas e também com ações de memória coletiva, que é o que eu quero argumentar na minha fala aqui. Eu creio que com essa introdução se apresenta uma parte dos problemas a serem enfrentados por aqueles que desejam discutir no âmbito das universidades essa questão. Eu gostaria de acrescentar mais alguns pontos específicos no ângulo da Unicamp. Neste momento, eu quero tratar de 3 experiências das quais eu participei, né? Como membro do corpo docente da universidade, como membro de diferentes GTs, de grupos de trabalho que trataram das cotas e ações afirmativas na universidade a partir de 2014, e como sociólogo interessado no problema do racismo, da memória social e das questões relativas à ação dos intelectuais negros no nosso país. Primeiro, então, como membro do corpo docente da Unicamp, lotado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o FCH, no Departamento de Sociologia, eu faço parte de um quadro de funcionários públicos docentes que são hoje, segundo o Anuário Estatístico Oficial de 2019 da Unicamp, um total de 1.865 professores na ativa, né, somente os da ativa. E no âmbito do IFCH, nós somos 87 docentes ativos. Há uma dificuldade considerável em conseguir informações claras a respeito da autodeclaração étnico-racial do corpo docente por meio dos dados oficiais da Unicamp. Não é feito esse tipo de enquete na Unicamp historicamente, né? Apesar da pressão para que isso seja feito. No anuário estatístico publicado na página da instituição, esse dado, por exemplo, não existe. Em 2015, quando as discussões sobre as cotas na pós-graduação ganharam mais força, 2014, 2015, a Frente Pró-Cotas da Unicamp, que era formada basicamente por estudantes de pós-graduação e alguns professores e alguns estudantes de graduação, ela, depois de uma série de tratativas, ela conseguiu, naquela ocasião, um dado com a autodeclaração de 11 professores e professoras autodeclaradas pretos e pardos no âmbito da Unicamp. Com dados referentes ao cenário de 2013 e 2014. Né? Agora, segundo as informações extraoficiais da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Unicamp, que foi criada a partir de 2019, conhecendo colegas de lá para cá, hoje nós somos 21 docentes autodeclarados pretos e pardos num cenário de 1.865 docentes. Repito, 21 docentes negros e negras, num cenário de 1.865, isso com dado extraoficial. Né? Se trabalharmos com esse número de 21 professores, isso nos dilui na condição de 1,12%
do corpo docente, aproximadamente 1% do corpo docente, numa das instituições mais importantes do ensino superior brasileiro e latino-americano. Portanto, a racialização dos dados é uma forma de discriminação positiva para pensarmos em formular qualquer tipo de política, de debate sobre política pública referente ao combate ao racismo que estrutura a sociedade brasileira nos seus diferentes aspectos, né? E também no ensino superior. Enfrentamos isso recentemente, vocês aí da Fiocruz sabem disso melhor que eu, no debate sobre a Covid-19 e a necessidade de racializar a doença para pensar os fatores sociais da doença no Brasil, em meio à população pobre e negra, por exemplo. A conta, no âmbito do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, onde eu trabalho, é mais simples. Hoje nós somos 3 professores ativos negros, num cenário de 87, 86 docentes. A professora Lucilene Reginaldo, do Departamento de História, o professor Matheus Gato de Jesus, que é meu colega no Departamento de Sociologia, e eu. Isso faz que nós sejamos, então, aproximadamente 3% do corpo docente do IFCH. Nós éramos 3 professores até a aposentadoria do professor Josué Pereira, que durante quase 20 anos foi o único docente negro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que é um dos institutos mais antigos da universidade, que aniversaria aí seus 60 anos de existência, né? E se aposentou em 2018, e voltamos a ser 3 com a contratação do professor Matheus Gato, que passou a exercer suas funções em 2020. O grande esforço de contratação docente dos últimos anos foi responsável por repor no nosso quadro de docentes, nosso quadro de servidores, algo em torno de 400 novos docentes no período de 2013 a 2017, né? Segundo os dados da então reitoria, e assim manter o funcionamento de diferentes departamentos da universidade, né? Todos eles em concursos concorridíssimos e em condições de competição por mérito de elevado nível. Tivesse havido a preocupação em debater um cenário de ações afirmativas nesses certames, qual seria a nossa condição hoje, em termos de diversidade étnico-racial do corpo docente e contribuição positiva da diferença social para a produção e difusão do conhecimento, né? É uma pergunta a qual eu gostaria de voltar mais adiante. O segundo ponto que eu quero abordar trata da participação que eu tive em diferentes GTs com outros colegas que pautaram debate sobre ações afirmativas recentemente na minha universidade, né? E que permitiu, pelo menos da minha parte, uma pequena avaliação do nosso cenário. Desde a implementação das cotas nos programas de pós-graduação do IFISH, há 5 anos, em 2015, passando pelas audiências públicas para discutir as cotas na graduação, em 2016, a aprovação do Conselho Universitário, em maio de 2017, do princípio das cotas, os GTs para modificação do vestibular, visando a modificação do vestibular em 2019, e, por último, a discussão sobre as fraudes no vestibular, que levaram à criação de comissões de heteroidentificação nos últimos vestibulares, unem-se alguns pontos que todas as vezes o debate se impõe de maneira ampla, né? Primeiro ponto, o de resistência à mudança. Mesmo que a sociedade brasileira conviva desde 2002 com diferentes experiências de ações afirmativas, reservas de vagas ou formas específicas de admissão, as universidades paulistas, como a USP e a Unicamp, foram extremamente resistentes ao longo desse tempo a adotar mudanças equivalentes no âmbito do vestibular ou da pós, mesmo num cenário em que reconhecidamente a inclusão social, no caso da Unicamp, era praticada, mas a partir de 2004, mas sem cotas étnicas, e não entregasse resultados semelhantes que as cotas passaram a integrar, de pelo menos 35% do seu quadro de ingressantes serem autodeclarados pretos e pardos, né? Eu citei a USP porque a USP foi a última universidade, no contexto geral e no contexto paulista, a ter cotas no seu vestibular e mesmo discutir cotas na admissão na pós-graduação. Segundo, a resistência à mudança tinha como ponto de partida o desconhecimento a respeito do que eram as ações afirmativas, as cotas e as outras formas de ingresso para além do vestibular tradicional, no corpo docente.
Esse desconhecimento alicerçou uma postura pétrea em vários dos meus colegas, em vários colegas, e um temor de queda da qualidade ou mesmo de prática de racismo ou de racialização negativa dos sujeitos da universidade e na sociedade. É como se a gente estivesse inventando o racismo e como se a gente estivesse inventando a racialização quando nós tratávamos da questão das ações afirmativas no âmbito da universidade. O convencimento do contrário, na maior parte das vezes bem sucedido, custou muitas rodadas de mesas de discussão, de mesas redondas, né, escritas de textos de diferentes estratégias de diálogo, de ação direta estudantil, de greve estudantil e também de convencimento. A questão é que, num cenário em que estamos falando de ações afirmativas para o corpo docente, a discussão sobre queda de qualidade profissional admitida ela nem deve ser colocada em questão, né? Tampouco o argumento da meritocracia, uma vez que nunca se abandonou em nenhum momento desses concursos a ideia de concorrência ou de concurso público, com prova escrita, oral, prova de currículo e comprovação dos títulos apresentados pelo candidato à ocasião. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar, talvez tenha de ser relembrado a respeito da defesa incondicional da ideia de autonomia universitária. Sem dúvida, ela é um valor a ser defendido, especialmente pelos sentidos da sua conquista na história das universidades públicas, em particular das universidades públicas paulistas. E também pelos dias que nós vivemos hoje, da forma como as universidades, cientistas, os seus professores têm sido narrados e tratados nas falas dos agentes políticos do Executivo e do Legislativo Federal, ou mesmo no âmbito dos estados, de alguns estados, como em São Paulo, que no ano passado concluiu uma CPI sobre as universidades públicas paulistas. As universidades e as instituições públicas vivem o paradoxo da narrativa de serem inimigas do atual governo da União, pelo menos na sua narrativa, e ao mesmo tempo serem parte enorme da salvação da lavoura de uma crise sanitária mundial em diferentes aspectos do enfrentamento do tema. Eu não coloco em xeque a defesa intransigente da autonomia universitária. Contudo, ela não pode ser usada por nós de forma conservadora. O que é o uso conservador da autonomia? Um escudo argumentativo para a imobilidade, uma desculpa para não se fazer nada, uma escusa para nem mesmo discutir o fato visível, comprovável com dados, que temos campi monocromáticos fenotipicamente do ponto de vista docente, por exemplo, num estado como São Paulo e no Brasil. A defesa conservadora da autonomia universitária foi um bastião importante para resistir ao debate sobre as cotas na graduação, né? O Conselho Universitário teve, inclusive, autonomia para não discutir profundamente as questões relativas a isso no âmbito do Brasil, considerando a história das cotas na graduação. No caso da Unicamp, o Conselho Universitário teve autonomia para não revisar sua política quando ela não estava funcionando, né, a contento, ou mesmo para tentar substituir os relatórios dos GTs que pautavam as cotas, né? Eu lembro aqui de maneira mais ampla que nós estamos também aniversariando em 2020, algo perto de 15 anos daquilo que ficou conhecido entre nós como a Guerra dos Manifestos, contrários e favoráveis às cotas na graduação, opondo colegas de referência e respeitáveis nos seus campos de conhecimento na questão da adoção das ações afirmativas. Parte desses argumentos, inclusive, usava a defesa conservadora da autonomia universitária para não pautar a discussão. Por último, eu quero também conversar com vocês do ponto de vista da sociologia das relações raciais, e voltando a tratar da questão da Unicamp. O vestibular de 2019, 2018 para o ingresso em 2019 na Unicamp, admitiu pela primeira vez 1.007 estudantes autodeclarados pretos e pardos que entraram nos cursos de graduação exclusivamente por reserva de vaga para negros e 62 estudantes indígenas, exclusivamente pelo vestibular indígena. Em 2019, para o ingresso de 2020, foram 1.204 estudantes pretos e pardos e 66 indígenas pelo vestibular indígena. Dos estudantes pretos e pardos, segundo os dados oficiais da Comissão Assessora para Relações Raciais na Unicamp, 1.104 estudantes foram convocados para se submeter às bancas de heteroidentificação e validar a política pública. Apenas uma pequena parte deles foram invalidados, 69 estudantes, e 270 não compareceram. Notem
que apenas a população dos autodeclarados estudantes negros, pretos e pardos, na graduação, é um número muito próximo do número de docentes total em atividade na minha universidade, né? Somados a eles estarão outros discentes negros e negras que ao longo dos anos entraram por modalidades variadas do vestibular e provavelmente então superam o número total de docentes ativos. Além disso, os dados sobre a pós-graduação, que são mais difíceis ainda de serem obtidos, amplamente na universidade, elevariam esse número. No âmbito do IFCH, em 5 anos, com 9 programas de pós-graduação adotando paulatinamente as cotas, nós teremos chegado perto de 100 alunos autodeclarados pretos e pardos matriculados, e esse número vai crescendo. Que tipo de universidade esses alunos encontraram quando ingressaram? E quais as suas percepções a respeito dela? No ano passado, o jornal da Unicamp, né, uma publicação da Unicamp, realizou uma série de entrevistas com os docentes negros na universidade para tratar do mês da consciência negra, por exemplo. Dentre outros assuntos, foi tratada a questão do epistemicídio e racismo na produção do conhecimento acadêmico. A ideia de epistemicídio tem sido discutida entre nós com mais intensidade nos últimos anos e de maneira muito mais consistente, especialmente por conta das ideias e da tese da professora Aparecida Sueli Carneiro, da sua tese de doutorado. Grosso modo, a morte da produção de conhecimento, das formas de produção de conhecimento, tem a ver com uma longa história do racismo brasileiro, que no mundo da liberdade e da cidadania, portanto, no espaço dos direitos burgueses formais garantidos, tornou-se, se não impossível, absolutamente cheia de obstáculos para a possibilidade de pretos e pardos existirem nos espaços de ciência e da transmissão formal de conhecimento, e serem considerados legítimos em sua produção de conhecimento nesses espaços. Sendo mais claro, o acesso à educação é um índice de desigualdade social. A deslegitimação da produção de conhecimento e de formas de conhecimento é uma componente da história do racismo no Brasil. A invisibilidade de sujeitos é outra parte dessa história. Essa tem sido a nossa longa história do acesso e permanência no ensino superior no Brasil, além também de longas sequências de interrupção da presença negra como docentes nesses espaços. Nós nos acostumamos a contar, historicamente, docentes negras e negros nas instituições mais prestigiadas do país em números absolutos que não ultrapassam todos os dedos do corpo e nos comportamos em tratá-los como raios em céu azul, como exceções que confirmam a regra, como sujeitos geniais, que muitas vezes foram mesmo, né? Porém, em condição de isolamento ou confinamento racial nos campos dessas universidades. Na nossa história de ensino superior nacional, que se inicia no século XIX, esses raios em céu azul trovejaram muitas vezes. Docentes negros ou doutores negros e negras quase sempre estiveram nos nossos espaços universitários. Aqui eu vou lembrar uma lista bem incompleta e mal regionalizada, porque ela é majoritariamente paulista e sudestina. Mas vamos lá. Teodoro Sampaio, Juliano Moreira, Antônio Cesarino, Virgínia Leone Bicudo, Alberto Guerreiro Ramos, Milton Santos, Lélia Gonzalez, Eduardo de Oliveira e Oliveira, Cabinguele Munanga, Muniz Sodré, Petronília Beatriz, Walter Silvério, Wilson Barbosa, Flávio Gomes, Olívia Gomes, Lígia Ferreira, Lígia Fonseca Ferreira, Márcia Lima, Eunice Prudente, muitos e muitos e muitos outros. Além disso, desde o começo dos anos 2000, existe uma Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. Nesse sentido, o combate ao monocromatismo dos nossos campi no âmbito da docência e, portanto, no exercício de poder pautar a política universitária, de formular a política universitária, passa também por aquilo que há décadas o filósofo negro estadunidense Cornel West afirmava ser um dos pontos a combater nos vários dilemas dos intelectuais negros e negras, o de se acreditar e se conformar em ser uma espécie de herói solitário. Parte da luta antirracista, protagonizada por negros e solidarizada por não negros, deve ser o combate à história do raio em céu azul, de tornar excepcional trajetórias individuais. É necessário politizar coletiva e publicamente a questão, fazendo uso da memória não no sentido conservador e individual, mas perguntando por que o céu não escurece mais. Onde foram parar os docentes negros e negras? Quem são seus herdeiros no campo da disputa de conhecimento científico, da formulação de conhecimento científico e de poder institucional, né?
Quais são as políticas antirracistas no ensino superior que vigoravam ou vigoram no momento da sua existência? E muitas outras questões e muitos outros dados que precisam ser levantados. Num cenário inegável de mudança social, e eu caminho para o fim da minha fala, nós temos aqui instaurado um choque gritante em que o corpo discente das nossas universidades, e a Unicamp não é diferente, tem mudado acentuadamente nos últimos 20 anos. Esse corpo discente ele é mais feminino, mais LGBT, mais preto, mais pardo, mais indígena e mais pobre, em termos de renda, do que era no começo dos anos 2000, por exemplo. O mesmo processo, ao menos no quesito étnico-racial, não se reflete no corpo docente. Esse descompasso leva os estudantes a se questionarem onde andarão os docentes negras e negros em todas as áreas de conhecimento. Onde estão seus iguais de perfil étnico? Onde estão as pesquisas que eles podem acessar? Né? As bibliografias que eles podem ler nos seus cursos de graduação e de pós-graduação. Né? Um dado a mais sobre a Unicamp. A pós-graduação do ISCH em 2015, quando aprovou ações afirmativas no ingresso nos cursos de antropologia, ciência política, sociologia, história e o doutorado em ciências sociais, afirmou num documento público uma defesa incondicional que o respeito à diferença e a presença da diversidade deveriam ser entendidos como valores estratégicos para a produção de conhecimento científico, como agregadores daquilo que a ciência necessita, a complexidade. Outro dado igualmente importante é o fato de que há 20 anos nós temos ações afirmativas nas graduações do nosso país e há menos tempo em algumas pós-graduações nós temos uma população de jovens mestres e doutores que paulatinamente tem pressionado o mercado de diplomas e de títulos em condições de disputar espaço na produção de conhecimento e exercer poder nos campos da ciência. Trata-se, ao meu ver, um processo de mudança social cujas consequências nós apenas começamos a vislumbrar. Cabe nos perguntar, enquanto instituições científicas, se nós queremos barrá-lo, controlá-lo ou aprender com ele. E em breve essa resposta pode escapar das nossas mãos, haja vista que as ações afirmativas no ensino superior e as leis de cotas no serviço público farão aniversário no espaço desse atual governo e da sua política científica e educacional. Eu repito, cabe nos perguntar, enquanto instituições científicas e educacionais, preocupados com a luta antirracista, se nós queremos barrar, controlar ou aprender com os processos de mudança social que nós experienciamos nos últimos anos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor Mário, professora Flávia, obrigada pela apresentação de vocês, agradecer, foi uma verdadeira aula, uma experiência, eu acho que muito importante no nosso centro de estudos. Aqui na Fiocruz, nós somos hoje autodeclarados 76% de profissionais brancos no nível superior, e no nível intermediário esse percentual fica em torno de 49%. Já os brancos, já os pardos e pretos no nível superior somos 10%, 10,8%, e no nível intermediário essa diferença, esse percentual sobe para 39%. No IOC, que é o Instituto Oswaldo Cruz, é uma unidade científica, uma unidade de pesquisa, que se pesquisa, se ensina. Nós somos 594 servidores ativos, dos quais 69,8%, quase 70% dos servidores se declaram como brancos e apenas 17,8% se declaram como negros ou pardos. E quando a gente foca no negro, a autodeclaração cai para 2,7%. Na carreira de analista, a carreira em que eu estou, os brancos são 83%, quase 84% dos analistas da instituição. E nas carreiras de pesquisa, essa diferença também ela é grande. Nós praticamos a autodeclaração, temos essa autodeclaração aqui na Fiocruz. Entre os alunos, dos 895 alunos matriculados, 7,8% são autodeclarados como negros e 17,4%
se declaram como pardos. E nós temos algumas políticas dentro da Fiocruz, temos um comitê de pró-equidade, de gênero e raça, aqui na Fiocruz, que discute essas questões. Não é uma discussão que sempre se faça aqui na Fiocruz, ela não é geralmente amplificada, não faz parte da academia, mas é algo que vem se mostrando cada vez mais necessário se colocar, porque nós temos as ações afirmativas nos nossos concursos, tanto para discentes quanto para os servidores, mas nós vemos que muitas vezes essas cotas elas ainda vêm carregadas com um certo preconceito, né? Como colocou bem o doutor Mário Augusto. Nem sempre a pessoa que acessa a instituição pela cota ela é vista ali de uma forma positiva. Isso não estou falando só da Fiocruz, de modo geral o contexto acaba sendo esse.